Muito boa tarde. Vamos chegando, é o nosso encontro, hora de conversar com o Papai do Céu. Vocês também foram ensinados a juntar as mãozinhas para, antes de dormir, conversar com Deus. É uma lembrança boa na vida da maioria das pessoas. A religiosidade ingênua das crianças mobiliza as almas delas já quando adultas, enfrentando problemas mais sérios, já que é então que elas precisam mais do que nunca da ajuda do Papai do Céu, não é? Façamos isso então agora. Peçamos ajuda, nos integremos. Hoje, especialmente, pensando a oração como mecanismo de gratidão. Mecanismo de gratidão. Como previsto por Jesus, chegariam tempos, o fim dos tempos, em que ocorreria a separação do joio do trigo, dos bodes e das ovelhas, de forma que alguns herdariam o reino dos céus, na linguagem evangélica, e outros seriam levados às trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes. À luz da doutrina espírita, não é difícil decodificar a linguagem evangélica. Reino de Deus, reino dos céus, pode ser entendido a partir da palavra, do entendimento mesmo do que seja a palavra reino, que é um território cujos habitantes reconhecem e obedecem os ditames, os mandamentos, as ordens de um certo rei. Isso é um reino. E reino de Deus seria a terra, quando nela permanecerem apenas pessoas que reconhecerem, não apenas através de palavras, mas que reconhecerem por sentimentos, pensamentos, palavras e ações, como norte de suas vidas, os mandamentos de Deus. Já trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes, é claro que pranto e ranger de dentes se referem à dor. E é claro que o estágio, segundo os espíritos, em que a terra ainda está, que é de provas e expiações, tem como marca registrada a dor. Isso quer dizer que aqueles que não forem adequados, não se harmonizarem, não se adequarem à ideia do reino dos céus, ao estágio de reino dos céus em que a terra está se transformando, permaneceriam no estágio de dor. Mas se a terra vai crescer, vai se tornar o reino dos céus, aonde é que as pessoas não escolhidas viveriam a dor, o pranto e o ranger de dentes, as provas e as expiações? Na expressão de Jesus, nas trevas exteriores. O que são as trevas exteriores? A revelação dos Espíritos diz que aqueles que se regenerarem permanecerão na terra de regeneração, herdarão o reino dos céus. E aqueles que não se adequarem à mudança da terra serão exilados para planetas no mesmo estágio de provas e expiações,
mas num momento ainda mais primitivo que o da Terra. Trevas exteriores, o espaço sideral, outros planetas, onde haveria prantos e ranger de dentes. Não parece lógico? Não se pode pedir de Jesus que falasse em outro linguajar que não fosse o linguajar próprio da época, adequado ao momento e às pessoas daquele tempo. Mas não há grande abismo, grande diferença entre o que a revelação dos Espíritos nos coloca atualmente, depois de Kardec, e o que o próprio Jesus apontou para esse momento que nós estamos vivendo. Então, no sermão profético, Jesus anuncia que haveriam tempos em que haveriam muitas pestes na terra. Novamente, a questão do linguajar. Não havia a palavra pandemia ao tempo de Jesus e ele fala da peste, que haveria guerras, que haveria rumores de guerras, não havia terrorismo ao tempo de Jesus, e ele fala de rumor de guerra, um clima de guerra, que pode tanto se referir ao terrível fenômeno do terrorismo, quanto também da criminalidade urbana, que nos faz viver em permanente sobressalto, num clima que podemos bem reconhecer como de rumor de guerra. É o terrorismo religioso, é o terrorismo de independência de países, é também o terrorismo da violência urbana, não é? Qual é pior? É uma discussão absolutamente desnecessária, porque todos são muito ruins. Quando ele disse que haveria falsos cristos e falsos profetas, nós podemos também ver na expressão o terrível fenômeno do estelionato espiritual, do uso do sagrado, do abuso da ideia de Deus para conseguir influência sobre crianças e mulheres a ponto de abusar delas em nome de Deus, de extrair dinheiro das pessoas, confundindo graça com acúmulo de bens, fé com doação de recursos para sacerdotes, quando Jesus falou em doar os bens para os pobres. Estelionato espiritual também ter um desmembramento no aspecto político, já que muitas religiões, muitos cristianismos fazem dos seus rebanhos currais eleitorais, elegendo bancadas que depois defendem interesses, isenções de impostos, benefícios, os mais variados e os menos éticos, para igrejas milionárias. Não é? É claramente colocado, só que os termos que Jesus usava eram os adequados àquele tempo. Pois bem, vivemos as pestes, a pandemia, e ele fala, entre outras coisas, de terremotos. Terremotos e guerra são duas palavras que mantêm-se daquele tempo até hoje. Fenômenos naturais ainda virão para abalar a Terra? Haverão outras doenças? Não se sabe, mas muitos espíritos, muitos médiuns têm recebido do mundo espiritual revelações que nós ainda passaremos por significativas tensões, crises, problemas coletivos na Terra.
que seria um sistema que algumas revelações chamam de ceifadores, que nós passaríamos por 3 ou 4 ceifadores, que seriam grandes problemas coletivos, diante dos quais as pessoas se revelariam. Não é difícil nós percebermos como políticos, maus funcionários públicos, maus médicos, maus enfermeiros revelaram seu lado sombrio nessa pandemia, não é mesmo? Vacinas de ar, desvio de respiradores, remédios receitados por autoridades que não têm a menor noção de medicina. Nós temos, infelizmente, feito da situação que já era muito difícil, coisa muito pior. A nossa maneira brasileira de enfrentar a pandemia foi jogar gasolina no incêndio, né? Fez com que nós sofrêssemos muito mais. Revelou quem é quem. Mas como o céu, como Deus, como a vida escolhe quem morre ou quem não morre, o que fazer, como entender esses diferentes ceifadores? Quem morreu foram as piores pessoas? Não tem mais jeito? Claro que não. Mesmo diante da nossa óbvia incapacidade de julgar quem é bom, quem é ruim, do ponto de vista mais profundo, mas parece óbvio que alguns médicos, alguns enfermeiros, alguns profissionais que morreram por se exporem corajosamente ao vírus em benefício da maioria, não podem ser computados entre os piores seres. Como numa escola, 2 seres não vão para a recuperação. Ou aqueles que conseguiram média e já não precisam mais lutar por notas, ou aqueles que estiveram com médias tão ruins que a recuperação nem lhes era possível. Então sim, desses que morreram na pandemia, nenhum deles ainda vai reencarnar na Terra nesse estágio de expiação e provas, que segundo Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, iniciaria por volta de 2050 e pouco. 2057, se não me engano. Então, até lá, só reencarnam na Terra aqueles que ainda precisam de uma oportunidade para aproveitá-la ou não. É essa situação que todos aqueles que estão vivos ainda estão. Eu, você e todos aqueles que estão vivos só ocupam uma carteira na escola de Deus, só ocupam um leito no hospital de Deus porque ainda há esperança. Ainda podemos nos transformar, acordar de nosso sono egoísta e nos abrir em busca do bem geral, do bem comum, da compaixão, do serviço ao próximo, do amor. Diante dessa situação, hoje, é nesse contexto, é nesse quadro que nós enxergamos a ação, a oração proposta por Kardec no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, capítulo 28, que tem lá no seu item 36 a ação de graças depois de ter escapado de um perigo. A nossa situação seria essa, de agradecer o fato de não termos sido ainda removidos da terra, ainda considerados
inadequados para o processo de regeneração planetária. Não fomos, ainda estamos aqui na Terra. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto estamos aqui é porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Apenas nós mesmos podemos nos boicotar, nos ensombrecer, nos fechar às oportunidades. Então, que assim não seja. Como abrir-nos, ao contrário de nos fechar, como abrir-nos às oportunidades que esses sofrimentos coletivos nos trazem? Porque se muitos de nós nos afundamos na dor, nas sequelas, nas mortes, nas perdas, é porque nós temos esse olhar que privilegia as sombras, privilegia o pessimismo, privilegia a desesperança. Porque a realidade dessa vida é sim que muitos morreram, muitos ficaram desempregados, muitos entraram em crises econômicas difíceis, muitos ficaram com sequela, mas justamente por isso nunca houve tantos necessitados, tantos enlutados, tantas pessoas precisando de apoio, precisando de força, orientação para enfrentar os problemas econômicos, as sequelas físicas, o luto. Um luto sobre o outro que nós temos vivido. Os ódios típicos desses conflitos partidários e religiosos. Tudo isso, no cômputo geral, são necessitados. E necessitados são convites à solidariedade, convites à ajuda fraterna. Então, ao contrário do que se pensava na Índia, que estabeleceu as suas castas e proibia as castas superiores de ajudarem e sequer conviverem, quanto mais terem amigos e casarem com as castas inferiores, ao invés disso, porque eles consideravam que os inferiores sofriam mais por terem errado mais e estarem pagando os seus pecados. Tem lógica, porque é a compreensão da lei do karma, da lei de ação e reação, sem o advento do cristianismo. Porque sob Jesus nós entendemos que a lei maior do universo é a lei de amor. E a lei de amor nos estimula, adiante dos necessitados, a ajudar, colocarmos-nos no lugar deles, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Em suma, amar o próximo como amamos a nós mesmos. Todo necessitado é um convite ao amor. Se nós conseguimos escapar, e graças a Deus nós conseguimos, desse primeiro ceifador até agora, precisamos nos preparar, nos munir dos ingredientes necessários para bem enfrentar os segundos. As pessoas ficam, os outros ceifadores, as pessoas ficam especulando se o problema será falta de luz, falta de água, se teremos 3 dias de escuridão, se será um asteroide, terremotos, vulcões, tsunamis, outra pandemia. Quando, na verdade, nós não precisamos, a nossa principal providência não é estocar alimentos, nem água, nem combustível. A nossa grande providência é apurar as ferramentas essenciais à transição. Se o assunto principal da nossa evolução é o amor, se o caminho para o amor é o serviço compassivo, nós precisamos aproveitar hoje, amanhã, todas as oportunidades que a vida nos colocar para que
possamos favorecer a nossa aliança com o reino vegetal, com o reino animal e com o reino hominal. Nós precisamos nos manifestar em defesa da natureza, contra o desmatamento, na Amazônia, no Pantanal, da Mata Atlântica. Mais que isso, bem mais que isso, nós precisamos plantar árvores. Plantar árvores. Favorecer políticas públicas, cobrar políticas públicas, cobrar os governantes, mas fazer a nossa parte. Até porque o que mais dá autoridade para um povo diante dos seus governantes é quando ele mesmo é um protagonista, quando ele mesmo faz a sua parte. E isso nós precisamos fazer com relação às árvores, às plantas, às flores, mas também em relação aos animais. Muitos animais têm sido abandonados, maltratados, abusados, e nós podemos e precisamos avançar. Inclusive, questionando se nós precisamos mesmo nos alimentar sistematicamente de carne dos nossos irmãos menores. Não há uma relação necessária e obrigatória entre vegetarianismo, veganismo e elevação espiritual. Dá-se como fato histórico que Hitler e, se não me engano, Goebbels, seu ministro da propaganda, seriam ambos vegetarianos. E Chico Xavier, por exemplo, comia carne. Então não há uma ligação direta, mas esse momento que nós vivemos é um movimento de sutilização, onde aquele peso que nós sentimos após comer uma feijoada, após comer uma dieta baseada em carne, um churrasco, aquele peso ele já não é mais necessário. Nós podemos pensar nisso. Além de zelar, cuidar, denunciar os maus tratos animais, acolher animais abandonados, nós também podemos rever a nossa posição com relação ao consumo de produtos de origem animal. Sem uma visão mágica de que fazendo isso seremos santos ou anjos, mas sentindo, dialogando com o nosso corpo, com quais os impactos que isso tem em nós mesmos e quais os benefícios que haveria para o meio ambiente, para os animais, obviamente, e para nós, dessas alternativas diferentes de nutrição. E por fim, é claro, mas não por último, a solidariedade e a compaixão aos necessitados. Jesus disse que ao final dos tempos o Filho do Homem, ele mesmo, Jesus, sentaria-se em seu trono perante as nações e separaria os bodes das ovelhas separaria os homens como um pastor separa os bodes das ovelhas. Lembremos que os bodes são mais teimosos, as ovelhas mais dóceis. E as ovelhas, aqueles que fossem colocados à sua direita, ele destinaria ao reino dos céus, e os da esquerda às trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes. E ambos os grupos, perguntando para o Filho de Deus por que dessa separação, ele claramente disse: porque eu tive fome, eu tive sede, eu estive hospitalizado, eu fui estrangeiro, eu fui refugiado, eu estive preso. E vocês, ovelhas, seguindo a lição do Cordeiro, serviram sem julgar. Vocês me deram de comer, me deram de beber, me foram visitar, enquanto que vocês, bodes, teimosos, agressivos,
nem pensaram, não se moveram nesse sentido. E ambos os grupos perguntaram: mas quando foi que isso aconteceu, que nós não nos lembramos de termos atendido ou deixado de atender o Senhor? E Jesus lhes responde, nos responde a cada vez que nós ajudamos ou deixamos de ajudar um dos pequeninos do mundo, e nesses pequeninos nós podemos e devemos incluir o reino vegetal, o reino animal e todo o reino hominal, encarnado e desencarnado. A cada vez que nós ajudarmos um dos pequeninos, será ele, Jesus Cristo, que nós teremos ajudado. Então, nos preparemos, demos graças a Deus por termos mais chances de provar a nossa capacidade, mas acima de tudo, usemos bem cada instante para efetivamente aprimorarmos a nossa capacidade de servir em compaixão. Lemos então aqui a ação de graças depois de ter escapado de um perigo. Prefácio. Pelos perigos que corremos, Deus nos mostra que podemos, de um momento para o outro, ser chamados a prestar contas do emprego que fizemos de nossas vidas. Ele nos adverte assim para nos concentrarmos e nos transformarmos, nos reformarmos, nos emendarmos, não é? E então vem a prece. Meu Deus, e vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço pelo socorro que me enviastes no perigo que me ameaçou. No caso nosso, a pandemia, o desemprego, a crise. Que esse perigo seja para mim uma advertência e que ele me esclareça sobre as falhas que puderam atrair esses problemas para mim. Compreendo, Senhor, que a minha vida está em vossas mãos e que podeis me a retirar quando vos aprouver. Inspirai-me, pelos bons espíritos que me assistem, o pensamento de empregar utilmente o tempo que me concedeis ainda neste mundo. Eu vou ler de novo. Inspirai-me, pelos bons espíritos que me assistem, o pensamento de empregar utilmente o tempo que me concedeis ainda neste mundo. Meu anjo guardião, sustentai-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que estiver em meu poder, a fim de chegar menos carregado de imperfeições no mundo dos espíritos, quando aprouver a Deus me chamar. Muito boa a oração, muito interessante estarmos com essa reflexão e muito lúcido saber que essa é a grande forma de nos preparar para o futuro, agradecendo pelo passado, na certeza de que ele foi o mais importante que poderia acontecer para nós, mas também nos habilitando, nos sensibilizando para um futuro de solidariedade, praticando a cada momento de cada dia toda a solidariedade, todo o bem que nos for possível. Não é um excelente compromisso de ação? Não é uma maravilha fazermos uma oração para sermos cada vez mais gratos, para sermos cada vez mais solidários? Que assim seja para vocês e para mim. Muita alegria receber todos os amigos, Bárbara, Carmen, Mônica, muito bom ter vocês todos aqui. Rosana, Rosa, Sueli, Mônica, Regina, Maria José, que nós estejamos sempre juntos
e cada vez mais abertos à lição de Deus, para que as próximas provas não nos sejam tão duras e para que nós estejamos mais preparados pela solidariedade, pela fraternidade, pela compaixão, pelo serviço, pelo amor, a atravessarmos todos os problemas, porque o amor, como prometeu Jesus, cobre a multidão dos pecados. É o amor a nossa verdadeira proteção, é o amor que nos encoraja e nos faz lúcidos. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Até a próxima, tomara que amanhã a gente consiga mais um momento nosso. Grande abraço, que assim seja.